Neste vídeo vamos ver a diferença entre o tingimento em massa, que é feito na fibra do tecido, que é mais resistente e um pouco mais caro, e o tingimento em peça, que é feito no final do processo de produção, com tecido na cor cru e é tingido no final de produção da produção do tecido. Então é mais barato, mas é menos resistente. Então quando a gente coloca o tecido em contato com calor, o que acontece? A gente vê que no caso do tingimento em peça, a cor ela vai na verdade se evaporar. É o processo de sublimação. Isso é no caso do tingimento em peça, que é mais barato, mas que possui menos resistência ao longo do tempo, menos durabilidade. Quando a gente faz o mesmo ensaio com tingimento em massa, a gente pode observar que, mesmo estragando totalmente o tecido, estou colocando a chama para destruir o tecido, a cor se mantém. Então a resistência da cor é muito maior. Aí eu exagerei na chama, né, para mostrar até qual ponto a cor se mantém, porque ela está dentro da fibra. Então, esse tipo de tecido é usado para bombeiros militares, enquanto tecido com tingimento em peça geralmente é usado para bombeiros industriais. E aí a gente vê outros exemplos em outras cores. Esse, por exemplo, é o tecido que atende à especificação de macacão de voo dos helicópteros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o GRPAI, as águias. E aí a gente vê também aqui um tingimento em massa também, é outra cor. Então a gente vê que a cor não sai. Como especificar um tingimento em massa? Não existe norma que determina se o tingimento está em massa ou não, mas o desempenho da cor de um tingimento em massa é muito superior a um tingimento em peça. Então, através de ensaio de desbotamento da cor, é possível eliminar os tingimentos em peça, para ter certeza de obter um tecido que é durável. Por exemplo, esse tecido, ele atende o nível 7 da norma ISO 105B02, resistência da cor à luz, e esse na cor verde, porque como a cor é diferente, ele atende o nível 6. Na cor preto, o nível de desempenho da cor é superior à cor verde.